Como investir na renda fixa. Olá pessoal, eu sou Rafael Santiago e esse é o canal Mente de Sucesso. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre como investir na renda fixa, que é uma coisa que muitas pessoas vêm pedindo para falar exatamente sobre esse assunto. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar as notificações para vocês ficarem por dentro também dos próximos vídeos. Para você começar a investir na renda fixa, você precisa ter sua reserva de emergência montada. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a reserva de emergência, falando exatamente o que ela é, como a gente pode fazer para montar essa reserva de emergência e a importância dela. Enfim, considerando que vocês fizeram exatamente esse passo de montar essa reserva de emergência, de já terem uma certa segurança, o primeiro passo para você começar a investir na renda fixa é criar uma conta numa corretora. A corretora é o lugar onde você vai deixar o seu dinheiro e encontrar os ativos no qual você vai investir. É como se fosse um banco, porém hoje em dia as corretoras têm algumas diferenças, como por exemplo, taxa zero, transferência gratuita e etc. A diferença entre investir na renda fixa através das corretoras ao invés de investir pelos bancos é que as corretoras têm diversas empresas, diversos ativos dentro do seu portfólio. Já os bancos, eles normalmente oferecem apenas os produtos do próprio banco, da própria empresa. E assim você acaba que, pela corretora, você tem diversas opções. Você tem diversas formas de investir, diversas empresas para investir. Você tem muito mais diversificação. Então assim, eu vou deixar 3 corretoras que eu gosto aqui na descrição desse vídeo. As corretoras são a XP, a Modal e a Clear. São corretoras que eu uso ou já usei. A corretora que eu mais gosto para investir na renda fixa é a XP Investimento. E é a corretora que eu recomendo que vocês tentem criar conta lá primeiro. Antes de vocês se assustarem com as informações que a corretora pede, eu queria confirmar que são lugares seguros, são corretores seguros, são empresas seguras de se investir. Então elas vão pedir o seu nome, CPF, RG, data de nascimento, comprovante de residência, enfim, elas vão pedir várias informações. E é normal. Eu sei que de começo muita gente pode se assustar com as informações que pedem, muita gente pode ficar com medo de preencher essas informações, mas elas são seguras. Também tem corretora que pede foto sua com a identidade do lado para provar que é você mesmo que está com o documento certo, que está tudo ok. Então assim, você pode confiar, pode criar sua conta, não tem problema. A partir do momento que você está com a conta criada na corretora, você precisa definir o seu objetivo com o seu dinheiro. Por que você quer deixar aquele dinheiro rendendo? Por quanto tempo você quer deixar aquele dinheiro rendendo? Você tem 3 opções, que é a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, por exemplo, é você querer deixar o seu dinheiro rendendo para você daqui a 3 meses querer comprar um móvel, uma geladeira, alguma coisa do tipo, por exemplo. Então você vai precisar de deixar um dinheiro no local onde você consiga retirar o seu dinheiro rápido. Você não pode investir em qualquer ativo. Já para médio prazo, por exemplo, é para você juntar dinheiro para fazer uma viagem internacional daqui a 2 anos. Então assim, você não vai poder deixar esse dinheiro num lugar que ele precisa ficar preso por muito tempo. E também não precisa deixar o seu dinheiro num lugar que você pode tirar a qualquer momento. Você pode respeitar um pouco do prazo que você quer. E para longo prazo seria justamente ter o dinheiro para sua independência financeira, para sua aposentadoria, para o momento em que você quer poder viver da renda do seu dinheiro, dos seus investimentos. Então assim, antes de você começar a investir, você precisa definir os seus objetivos. Eu quero investir meu dinheiro a curto, médio ou longo prazo. Para começar, você precisa definir isso. Claro, o ideal é que você faça esse tipo de controle tanto nas 3 opções. Eu, por exemplo, eu tenho investimentos para curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque para curto prazo, eu consigo manter o dinheiro investido em alguma coisa que eu possa tirar a qualquer momento para poder comprar coisas que eu queira nesse momento, no momento tipo de curto prazo, no momento de alguns meses, no momento de um ano, por exemplo. Então assim, eu deixo o meu dinheiro alocado ali. Já para médio prazo, é para coisas um pouco maiores, que demoram um pouco mais de tempo para conquistá-las. Por exemplo, justamente eu dei exemplo como uma viagem. Então assim, eu também tenho meu capital investido também para esses ativos de médio prazo, para essas conquistas de médio prazo que eu quero ter. E o mais importante para mim é, eu também tenho investido uma parte do capital a longo prazo, que para mim é o mais importante, é onde eu vou arrumar a minha independência financeira, é onde eu vou poder estar livre, com liberdade, com tranquilidade, de uma forma totalmente independente financeiramente, dependendo apenas do rendimento do meu capital. Após você definir quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e também entender como você quer começar, por onde você quer começar, vem um próximo passo, que é basicamente entender os 3 pilares mais importantes para investimento, principalmente em renda fixa, que no caso é rentabilidade, liquidez e risco.
Você precisa saber exatamente quais são esses 3 pilares e a importância deles e como respeitá-los, porque eles estão justamente atrelados a que acabei de falar, curto, médio e longo prazo. A liquidez, a rentabilidade e o risco vão depender justamente, o equilíbrio deles, na verdade, vão depender justamente do que você quer, qual o seu objetivo. Então, assim, rentabilidade é justamente o quanto o seu dinheiro vai render no investimento, qual é o retorno que você vai ter por ele. E esse pilar, normalmente é o pilar que as pessoas mais conhecem, que as pessoas mais buscam, porque é rentabilidade, as pessoas querem rentabilidade. Porém, a gente não tem que pensar só nesse pilar, a gente também tem que pensar na liquidez. A liquidez é a capacidade de retirar o nosso dinheiro daquele ativo. Por exemplo, você vai investir a curto prazo, você precisa ter o seu dinheiro solto para você pegar, resgatar a qualquer momento. Você não pode ficar com o seu dinheiro preso no local, só que você quer resgatá-lo depois de 3 meses, mas ele está preso por 1 ano. Você não pode, você tem que respeitar a liquidez também. Então, assim, a gente tem o retorno, a liquidez e o risco. O que é o risco? O risco é a capacidade de perder aquele dinheiro naquele investimento. Todos os investimentos têm um risco. Então, assim, o risco é dividido entre baixo, médio e alto, como a liquidez e a rentabilidade também. Esses 3 pilares são divididos em baixo, médio e alto. E o risco também deve ser respeitado dentro disso. O risco ele precisa ser analisado, mas a gente não tem que correr dele. A gente não tem que procurar investimentos só com baixo risco, baixo risco, baixo risco. Quando o risco é baixo, normalmente a rentabilidade também pode ser baixa. Então, assim, a gente tem que procurar sempre estar equilibrando isso. Se você está investindo para longo prazo, você pode aceitar correr um pouco mais de risco do que investindo a curto prazo. A curto prazo você não quer perder dinheiro de jeito nenhum, não que a longo prazo você queira. Mas a longo prazo o dinheiro vai se ajustando, então a capacidade de correr risco é um pouco maior. A curto prazo não, a curto prazo a gente precisa ter o nosso dinheiro numa coisa com menos risco. Então, assim, para equilibrar essa situação, vamos supor que o seu investimento você quer colocar ele a curto prazo. O que você precisa para investir a curto prazo? Normalmente vai ser uma rentabilidade baixa ou média. Você não vai achar investimentos de curto prazo com uma rentabilidade alta. Uma liquidez a curto prazo, a liquidez precisa ser alta, você precisa retirar esse dinheiro a qualquer momento, então a liquidez precisa ser alta, o mais alta possível. E o risco desse investimento, como falei, ele precisa ser baixo, porque você não quer correr o risco de perder o dinheiro no curto prazo, no curtíssimo prazo. Já para investir a médio prazo, as coisas também se equivalem e acabam se equilibrando. A rentabilidade normalmente vai ser média, a liquidez normalmente vai ser média e o risco normalmente vai ser de baixo para médio também. E investindo a longo prazo, a rentabilidade, a gente vai procurar uma rentabilidade alta, já que é a longo prazo, a gente aceita que o dinheiro precisa render mais, a gente quer que ele renda mais. A gente precisa de uma liquidez baixa, porque a gente precisa deixar o nosso dinheiro investido, deixar o nosso dinheiro preso, um dinheiro que a gente não conta com ele nesse momento, a gente precisa deixar ele para longo prazo, para ter uma potencial valorização nele por um tempo, ao longo do tempo. A gente precisa respeitar esse tempo. Então a liquidez precisa ser baixa também, porque a liquidez baixa possibilita que a gente tenha a rentabilidade alta. E o risco nesses ativos pode ser de médio para alto. Dentro da renda fixa, normalmente o risco não vai ser tão alto, porque a gente tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, para CDBs, LCIs, LCAs, enfim, esse fundo protege até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Ou seja, você investiu no CDB de um banco 70 mil reais. Aquele banco quebrou. Você vai receber tanto seu dinheiro quanto os rendimentos dele na sua conta depois de um certo prazo. O FGC vai te pagar mesmo que o banco tenha quebrado. Você não perde dinheiro. Então, assim, o medo que as pessoas têm de investir na renda fixa é perder dinheiro, mas na verdade, em muitos ativos, elas estão cobertas pela FGC. Então, o dinheiro está seguro, está de certa forma seguro. É muito difícil perder dinheiro na renda fixa, principalmente por causa da cobertura da FGC. Eu, particularmente, já investi em CDBs algumas vezes, LCIs, LCAs, e nunca perdi dinheiro, o banco nunca quebrou. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas se um dia acontecer, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu sou assegurado pela FGC. Então, assim, é bom sempre tomar esse cuidado em relação à FGC, mas é 250 mil, é uma quantia considerada alta, e é por instituição financeira, por CPF. Então dá para dar essa variada e é uma quantia que você consegue dar uma equilibrada. Então, assim, sabendo disso, quais são os investimentos que eu vou procurar para colocar o meu dinheiro, para aplicar o meu dinheiro, para investir o meu dinheiro? Existem bastante opções em relação à renda fixa, e entre elas, as que eu mais invisto ou que já investi bastante são Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto tem alguns investimentos que se encaixam curto, médio e longo prazo. Tem CDBs. CDBs também tem várias opções de curto, médio e longo prazo. Tem muitas opções que você pode procurar, equilibrando sempre aqueles 3 pilares que eu falei de rentabilidade, liquidez e risco. Tem também LCIs e LCAs. E assim, o Tesouro Direto, por exemplo, ele não tem a cobertura da FGC.
como eu tinha falado antes. Mas o Tesouro Direto tem a segurança de que o pagamento dele é feito pelo governo. E o governo, normalmente, é o maior credor que a gente pode ter. Porque o governo precisa ter credibilidade com os investidores. A partir do momento que o governo dá calote nos investidores, ele perde a credibilidade. E aí isso é um risco muito grande para a economia. Então, assim, o Tesouro Direto é um investimento muito seguro, principalmente porque ele está atrelado ao governo. O governo é um credor muito seguro. Já os CDBs é basicamente a gente emprestar dinheiro para o banco. A gente empresta dinheiro para o banco fazer suas operações de empréstimos e por aí vai. Uma coisa que também acaba atrapalhando as pessoas é em relação ao imposto de renda. Lembrando que o Tesouro Direto e CDBs têm imposto de renda em cima do lucro. Já a LCI, LCA, L6, elas não têm imposto de renda. Essa é uma vantagem que elas possuem. Porém, às vezes é importante equilibrar essa rentabilidade entre elas, porque por mais que as LCs, LCIs e LCAs não tenham imposto de renda, muitas das vezes, claro, a rentabilidade delas é um pouco menor para equilibrar esse imposto de renda. Muitas das vezes você vai entrar numa corretora e você vai ver um CDB que paga 130% do CDI, e você vai ver uma LCI, LCA que paga 100% do CDI. Essa diferença vai fazer com que você fique inclinado a querer botar seu dinheiro em CDBs. Mas às vezes pode valer mais a pena botar nessa LCI com 100%. Por quê? Porque o imposto de renda pode ser o diferencial entre um que vai render mais e um que vai render menos. Lembrando que o imposto de renda ele é regressivo. Você investe num desses ativos, CDBs ou Tesouro Direto, pagando um imposto de renda de 22,5% e a cada 6 meses ele vai reduzindo 2,5%, chegando até 15%. E assim, não é uma situação tão desconfortável. Muita gente também tem medo de investir por causa dessa questão do imposto de renda. E não dá nenhum trabalho, não dá nenhum problema. Você simplesmente resgata seu dinheiro e o imposto de renda já é puxado, já é totalmente retirado, já é descontado dessa conta. Então assim, você retira apenas o lucro da sua operação ali de investimento. Já nas LCIs e LCA, justamente você vai retirar o seu dinheiro todo líquido. O rendimento que teve na LCI e LCA é líquido, não tem imposto de renda em cima dele. Então, é uma vantagem e também tem desvantagem em relação à rentabilidade, às vezes ser um pouco menor, porque tentam compensar a falta do imposto de renda. Para facilitar essa conta e vocês conseguirem equilibrar essa questão de ter imposto de renda, não ter imposto de renda, CDB ou LCI, qual vai render mais, qual vai render menos, eu vou deixar uma simulação de investimentos, é uma calculadora de investimentos na verdade, que vai mostrar para vocês quanto aquela aplicação vai render depois do tempo, quanto a outra vai render. Lá vai pedir algumas coisas que você vai colocar, você vai olhar o investimento ali e você vai preencher essa calculadora. E ela vai te falar quanto vai render em tal investimento e vai te passar mais ou menos o quanto você pode ganhar ou não naquele investimento. Você vai acabar conseguindo olhar ali e identificar qual é melhor. Aquela LCI que está pagando 100% do CDI, aquele CDB que está pagando 135% do CDI, o que é melhor? Qual vai ser mais interessante para mim? Então você vai conseguir olhar, equilibrar isso e tomar uma decisão melhor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês também tenham coragem de começar a investir, de começar a agir nesse sentido. É importante que vocês comecem. Uma das únicas formas da gente conseguir atingir uma independência financeira e ter uma aposentadoria mais tranquila é investindo, é aprendendo a investir, é melhorando o investimento. Não é uma coisa tão complexa, é muito tabu para muitas pessoas. E quando a gente começa, a gente pensa, por que eu esperei tanto tempo? Por que eu perdi tanto tempo para fazer isso? Eu queria pedir para vocês me seguirem no Instagram, eu faço alguns posts falando sobre investimento, sobre negócios, sobre finanças, enfim. E talvez muitos de vocês possam gostar desses posts também. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem like nesse vídeo, ativarem as notificações. E é claro, comentarem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, quais temas vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. E quais corretoras vocês começaram, quais corretoras vocês abriram suas contas para começar. Se vocês tomaram coragem de começar ou não, se vocês vão começar ou não, é muito importante que eu saiba que vocês tiveram essa coragem, que vocês quiseram começar. Isso vai significar para mim que eu consegui ajudar algumas pessoas. Se eu conseguir ajudar um de vocês, para mim já está sendo muito importante, porque é uma pessoa que vai estar correndo a caminho da sua independência financeira, que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar em atingir. Então é isso, muito obrigado por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.